Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Doutora Ana Rita Barros, esta tarde connosco, é formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. Muito boa tarde. Muito boa tarde, Ana Marta. Vamos começar esta nossa conversa por fazer uma referência à questão venezuelana e tomadas de posição da União Europeia face a toda esta conjuntura naquele país sul-americano. Doutora Ana Rita Barros, o que é que tem acontecido na União Europeia? Uma posição da União Europeia no passado sábado, um acordo que acabou por ter um texto unânime dos diversos Estados-membros, exigindo ao regime de Maduro a realização urgente de eleições presidenciais na Venezuela. Não foi um texto muito fácil de elaborar, digamos assim. Sim, houve oposição de dois Estados-membros, sim, da Áustria e da Grécia, claro, pelos seus governos mostraram algumas objeções ao conteúdo deste texto e, portanto, o texto final não define uma data. Contrariamente a uma posição assumida por 4 Estados-membros no mesmo dia, mas horas antes, o caso da Alemanha, da França, do Reino Unido e da própria Espanha, em que exigiam que a situação se clarificasse em termos de marcação de eleições rapidamente, dizendo que se isso não ocorresse no prazo de 8 dias, legitimavam a presidência do Juan Guaidó, autoproclamado presidente da Venezuela. Portanto, digamos que alguns Estados aqui vê-se que a União Europeia, para falar a uma só voz, às vezes tem dificuldades. Alguns Estados-membros tiveram uma posição mais firme, digamos. Muito firme, muito mais firme, até por estranho que pareça, mas nestas matérias às vezes o Reino Unido antecipava-se, e aqui também, o Ministro dos Negócios Estrangeiros fez umas afirmações muito duras sobre esta matéria, dizendo que Maduro não é o líder legítimo da Venezuela, nesse mesmo sábado, enquanto que a União Europeia, neste texto do acordo, nem refere o nome do Presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó. Não, apenas refere o artigo 223 da Constituição venezuelana e não refere o nome do autoproclamado presidente. Um acordo unânime é sempre difícil. Muito difícil, cada vez mais. Na União Europeia. Atualmente, cada vez mais, com posições muitas vezes não consensuais que levam a esta questão. Contrariamente, o Parlamento Europeu ontem teve uma posição diferente. Sim, votou e aprovou com 439 votos a favor e 104 contra e 88 abstenções, onde reconheceu Juan Guaidó como presidente interino legítimo e solicita à chefe da diplomacia europeia e aos próprios Estados-membros que assumam uma posição firme nesta matéria e reconheçam Guaidó como único presidente interino legítimo. Portanto, uma posição bem diferente dos próprios Estados-membros. Aí vê-se que nem sempre as instituições europeias estão de acordo ou trabalham no mesmo sentido, não é? Ou pelo menos numa percepção externa. Mas é habitual que façam este tipo de declarações ou também estas posições face a acontecimentos sim, é em habitual. Outros países que não Estados-membros da União Europeia. Sim, é a questão da política externa europeia. É a diplomacia a funcionar. Sim, que tem que ser manifestada, até porque não é só a Venezuela que está ali em jogo, é uma série de situações à volta, com os refugiados, os imigrantes, e, portanto, é preciso ver a capital espanhola, é a capital europeia que mais venezuelanos têm recebido nos últimos tempos, e isso depois tem implicações a nível dos Estados-membros, e é natural, e é muito habitual a União Europeia se manifestar. Mas às vezes há estas nuances, digamos. Umas disparidades. A Alemanha e a França assinaram um acordo, ouvimos falar disso, um tratado em Aachen. Não é a primeira vez que estes dois países, que são charneira, digamos, da União Europeia, se entendem, não é? A propósito de vários assuntos, neste caso sobre a estratégia de integração europeia.
Sim, aliás, os próprios signatários indicaram que se trata de um tratado que atualiza o Tratado do Eliseu de 1963, na altura assinado por de Gaulle e Konrad Adenauer, mas numa conjuntura europeia completamente diferente. Na altura tínhamos uma França e uma Alemanha a recuperar economicamente, um Tratado de Roma florescente, digamos assim, ou pelo menos com aspectos muito positivos, e uma clara distinção entre a Europa Ocidental e a antiga União Soviética. Atualmente as condições são completamente diversas. Temos um Brexit, temos uma moeda única que nos países do Sul tem tido alguma fragilidade. Temos o distanciamento ideológico dos países de leste, temos nacionalismos e populismos, portanto, é uma posição completamente diferente. No entanto, a França e a Alemanha fizeram de questão de assinarem Aachen, uma cidade de fronteira, Holanda, Bélgica, Alemanha, uma cidade em francês, Aix-la-Chapelle, que já foi capital do Sacro Império Romano-Germânico, cidade de coroação de vários imperadores, portanto, tem uma história. Também o facto de ter sido ali em Aachen? Sim, foi escolhida de propósito, não é? Penso que sim, que foi. Aliás, estas situações é tal a diplomacia política aqui, não é? É que falámos há bocado, mas a diplomacia política é sempre utilizada e foi utilizada pelos líderes dos dois países, certamente. O tratado atual fala numa cooperação intergovernamental nos dois Estados com vista a superar os desafios dos Estados europeus no século XXI. Portanto, fala mesmo da Europa. Não fala só do conteúdo relativo aos dois países, que tem a ver com a convergência económica, com os aspectos culturais, com o respeito pelos modelos sociais vigentes, mas também tem um texto final muito incisivo em que fala da autonomia da ação da União Europeia no que respeita à defesa comum. E aqui é autonomia em relação à NATO. Porque nós sabemos a posição de alguns Estados-membros relativamente à NATO, sabemos também a posição dos Estados Unidos relativamente à NATO, o financiamento da NATO, e sim, são situações que também a França e a Alemanha já têm por várias vezes indicado que queriam um exército europeu e que queriam uma posição de defesa, exatamente para a Europa conseguir ter no mundo um papel, enfim, charneira, digamos assim, que não tem conseguido, e vimos pela declaração que falámos há bocado, que não tem conseguido, nem consegue, portanto, intervir nessas matérias, não é? E fala-se mesmo na necessidade de uma política externa europeia. Uma política externa comum, que afirme o papel da União e essa supremacia relativamente ao mundo, que é o que se espera de uma Europa, ou pelo menos de um conjunto de Estados, agora 27 mais um. Portanto, continua a fazer sentido falar-se do eixo franco-alemão. Cada vez mais, e agora com a saída do Reino Unido, o polo está aí. Continua o impasse em relação à saída do Reino Unido da União Europeia, mas a verdade é que algumas empresas têm já tomado posição prevendo que possa acontecer uma saída sem acordo. Exatamente. Têm salvaguardado, digamos, os seus interesses. Sim, os seus negócios. Os seus negócios. Nesse aí a posição é cega, não é? Os negócios estão primeiro. E as empresas, face à posição do Reino Unido e ainda a posição da votação desta semana, manifestaram já a intenção de retirar-se. E porquê? Porque o Reino Unido, enfim, não pode garantir nem o mercado interno nem a União Aduaneira. De maneira que anunciaram a intenção de mudar a sua sede, outros a sua produção, outros os seus serviços centrais. Umas empresas para o espaço europeu, outras mesmo para algum país asiático com quem a União Europeia tem mantido e estabelecido recentemente acordos comerciais. São exemplos a Sony, que confirmou já a transferência dos escritórios de Londres para Amsterdão, a companhia de navegação P&O, muito conhecida, e que decidiu já arrestar os seus navios em Chipre, portanto outro Estado europeu, a Airbus,
que tem uma parte produtiva importante no Reino Unido e emprega cerca de 14 mil trabalhadores, que não fará, de facto, como disse o seu CEO, a transferência de uma vez só, mas aos poucos, e vai transferir a fábrica para outro Estado, que também não anunciou ainda, mas para outro Estado da União Europeia. Estima-se que a saída sem acordo tenha, a nível dos exportadores britânicos, um impacto de 31 mil milhões de euros. Para os outros 27, cerca de 36 mil milhões. Se houver acordo, estes números serão reduzidos para metade. Ficam esbatidos, digamos, os números. 50% já é muito, não é? E tem um impacto bastante diferente. A verdade é que o Parlamento do Reino Unido votou pela saída organizada, digamos assim, ou com acordo, mas com a exigência de que haja negociação em relação ao acordo já estabelecido, não é? Coisa que não vemos muita abertura da União Europeia. Não é? Enfim, é uma situação a acompanhar e o dia 30 aproxima-se a passos largos, não é? Há também um plano de contingência já avançado pela Comissão. Caso isso aconteça, caso o Reino Unido saia sem acordo da União Europeia. Exato, a Comissão tem vindo sucessivamente a anunciar. Semana passada foram as pescas, esta semana foram outros domínios. É por setores, digamos, normalmente da atividade económica. Por vários domínios, exatamente. Esta semana foram outros domínios, considerando um cenário de saída sem acordo, que é o que se está neste momento a considerar mais plausível. Há um certo pessimismo a esse nível. Mas também uma certa clarificação de situações que não se podem adiar eternamente. As propostas incluem medidas legislativas, abrangendo diversos domínios e serão adotadas unilateralmente pela União Europeia. Um dos aspectos refere-se aos estudantes Erasmus e aos formandos, quer do Reino Unido, quer da União, que se encontram neste momento a participar em programas e que deverão terminar os seus estágios e assegurar que a conclusão da sua formação, recebendo as subvenções e as bolsas, que isso também é importante. Estima-se que neste momento 14 mil participantes dos 27 se encontram no Reino Unido e cerca de 7 mil do Reino Unido no espaço da União. Além deste aspecto, a Comissão também apresenta uma proposta, no caso da ausência de acordo, salvaguardando os direitos de segurança social, para que os trabalhadores que tenham trabalhado no Reino Unido até à saída vejam esses anos refletidos no cálculo da sua pensão de reforma no país de onde são naturais e com primeira residência. Outra situação também anunciada refere-se aos beneficiários de apoios e de programas europeus, portanto de fundos, que sejam beneficiários no Reino Unido, a quem a União garante o pagamento desses apoios e subvenções, desde que os contratos tenham sido assinados até 30 de março próximo. Portanto, mas garante pela parte da União unilateralmente. É uma forma de ultrapassar e fazer seguir muitos aspectos que são particulares e que, em caso de não acordo, serão postos em causa. E provavelmente daqui para a frente surgirão outros anúncios neste sentido. Sim, não é aos poucos, não é? É aos poucos. Ainda esta semana assinalou-se o Dia Internacional da Memória do Holocausto. É importante recordá-lo aqui, doutora Ana Rita Barros. Sim, é importante, exatamente porque foram milhões de pessoas exterminadas e já tem algum tempo, às vezes já não nos lembramos, mas convém recordar, até porque essas situações não estão completamente ultrapassadas. E, portanto, o Parlamento Europeu assinalou a data no dia 30, referindo-se ao Dia Internacional do Holocausto, que se celebrou a 27 de janeiro passado, reafirmando a vontade de combater fortemente todas as formas de discriminação. Nesse aspecto, o Parlamento referiu-se ao Eurobarómetro de dezembro último, onde, no inquérito, cerca de 50% dos cidadãos europeus inquiridos, com particular predominância no centro e no norte da Europa, o que é estranho no norte, portanto os suecos manifestaram também
essa percepção, que revelam que o antissemitismo é um problema no seu país e é um problema que vem crescendo em forma de discriminação. É uma forma de assinalarmos e relembrarmos uma data importante. Vamos ainda fazer uma chamada de atenção, porque neste momento decorre o prazo de entrega de trabalhos para o Prémio Jacques Delors 2019. O que é este prémio, doutora Ana Rita Barros? O Prémio Jacques Delors procura incentivar o aparecimento de obras de investigação inéditas, escritas em português, sobre a temática da União Europeia. Foi criado em 1996, já distingui 48 obras, das quais 26 galardoadas com o primeiro prémio e 22 com menções honrosas. O júri é constituído por várias personalidades nacionais de conhecido mérito, desde Elisa Ferreira, que já foi deputada ao Parlamento Europeu, vice-governadora atual do Banco de Portugal, João de Valera, que é embaixador, e Miguel Poiares Maduro, ex-ministro e professor do Instituto Europeu de Florença. O prémio consiste na edição da obra, garantia da edição da obra, e num prémio pecuniário de 4.000 euros. Devem ser entregues as obras, enfim, teses de mestrado, doutoramento, ou então trabalhos de investigação sobre esta matéria, até o próximo dia 1 de março, no Centro Jacques Delors, em Lisboa. No final, uma frase para refletirmos todos nós. Do Presidente do Parlamento Europeu, António Tajani, e que refere: os nossos valores e a nossa história são mais fortes do que a intolerância e a violência. António Tajani. Que assim seja, não é? Doutora Ana Rita Fazemos Barros, votos. muito obrigada. Até à próxima conversa. Até à próxima. Obrigada.